Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Iremos agora novamente fazer a nossa apresentação do nosso serviço jurídico online, abertura de organizações religiosas, de igreja, agora de forma um pouco mais detalhada. Bem, primeiramente, a natureza jurídica da igreja. O que é uma igreja sob o aspecto jurídico? O Código Civil, a Lei 10.406 de 2002, em seu artigo 44, inciso 4, nos traz as organizações religiosas. São pessoas jurídicas de direito privado, as organizações religiosas. Inclusive, esse inciso ele foi incluído apenas em 2003, como eu havia falado antes, no vídeo de introdução. Foi aqui que nós tivemos de fato, de direito, o nascimento das igrejas, onde foi dado-se uma identidade jurídica às igrejas. Antes, as igrejas elas eram tratadas aqui como associações. E isso traz muitas implicações, porque as associações elas possuem características totalmente diferentes das igrejas. E é interessante notar que, com a inclusão do inciso 4º, foi também incluído o parágrafo 1º, onde diz: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Esse inciso foi uma grande vitória para as igrejas, porque se temos que colocar o aspecto espiritual, né, trazer o aspecto espiritual para o aspecto material e jurídico. Então, quando não se tinha o inciso 4º, com as igrejas sendo formadas, constituídas como associações, nós ficávamos um pouco engessados, porque eles trazem requisitos que as igrejas não conseguiam cumprir. Hoje, com essa liberdade de criação, organização e estruturação interna, nós temos uma certa liberdade, eu digo certa liberdade entre parênteses, porque nós temos que cumprir sim os princípios gerais de direito e outras normas que tratam a respeito do tema, mas não precisamos mais ficar adstritos aos requisitos de associações, e assim temos mais liberdade de constituir as igrejas dentro de uma visão ministerial, dentro de uma visão que o pastor ele possa ter, né? que o pastor, o apóstolo, o bispo, enfim, aquele que tem o chamado de Deus, tenha do Senhor. E com isso é uma grande vitória, assim nós entendemos. É muito importante entendermos isso, entendermos que a igreja é uma pessoa jurídica de direito, que ela recentemente teve essa identidade jurídica formada, que nós temos essa liberdade de criação, de organização, de estruturação interna, que nós não ficamos mais adstritos às questões das associações, embora nós vemos muito, não é difícil vermos bastante, exigirem ainda que as igrejas elas sejam formadas como associações. Isso eu falo em termos do cartório, mas temos aí argumentos doutrinários, argumentos jurisprudenciais para garantir esse direito junto aos cartórios e assim constituir e elaborar os documentos que venham atender aos pastores. Dentro da nossa plataforma, dentro do nosso site, no primeiro momento você vai fazer a contratação, no próprio formulário vai te fornecer as informações necessárias, vai te enviar um contrato com os nossos dados, você receberá os boletos por e-mail, ou também pode pagar por cartão de crédito. Nós fazemos esse serviço em até 12 pagamentos. É uma visão onde a gente vem beneficiar as igrejas nesse primeiro momento, principalmente aquelas que estão iniciando aí o seu ministério e que não dispõem de muitos recursos. Nós trazemos aí essa vantagem. E por ser um serviço online,
Essa contratação, ela visa e busca trazer legitimidade ao nosso serviço, trazer segurança a vocês que estão aí em outra cidade, porque nós temos a responsabilidade civil e criminal perante o que nós iremos contratar com vocês, e dessa forma nós iremos dar segurança. Por isso nós fazemos este contrato e trazemos também essa facilidade de fazer essa contratação diretamente pelo nosso site. Bem, vamos ao serviço propriamente dito. A segunda etapa consiste no envio dos documentos. Nós iremos formar a diretoria geral, constituída por presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. Nós precisamos de no mínimo 2 pessoas para constituir esses cargos. Se no primeiro momento vocês não tiverem mais de 2 pessoas que sejam idôneas, aptas a assumir alguns cargos na diretoria da igreja, nós conseguimos aí com 2 pessoas preencher e fazer a abertura da igreja. Recomendamos que sejam pelo menos 4 ou 6, mas isso aí nós podemos detalhar na assessoria jurídica que nós iremos dar caso exista a contratação. Precisamos do CPF, RG ou CNH, comprovante de endereço, profissão, estado civil, e-mail e telefone. De cada uma dessas pessoas, vocês vão nos enviar essas informações. É interessante observar que, através do nosso formulário no nosso site, você será redirecionado com a contratação a esse link. Aqui você terá todas essas informações de forma fácil, onde você poderá preencher e nos enviar, colocando também os documentos. É bem intuitivo e bem fácil. É um formulário que em torno de 10, 15 a 20 minutos, a não ser que você consiga preenchê-lo. Se tem o primeiro secretário, sim. Se não tem, você vai colocar não e vai seguir. Se tem o segundo tesoureiro, secretário, sim. Se não tem, não, e vai enviar. Ao final, você vai enviar esses documentos, essas informações, e já vai gerar um documento no seu e-mail, onde você vai conseguir ler nesse primeiro momento o nosso modelo padrão de documento e ter uma visualização e fazermos as alterações necessárias aí dentro da visão que você tem para a igreja. Certo? Lá também nós vamos ter o nome da igreja, que é o nome empresarial. Precisamos do comprovante de endereço, do carnê de IPTU com a inscrição imobiliária. Pode ser um imóvel alugado, tá? Muitas pessoas perguntam se pode ser imóvel alugado, então pode ser imóvel alugado. As informações serão enviadas pelo próprio site, como eu acabei de mostrar. Assim, terceira etapa é a viabilidade. Hoje é uma novidade, mas é um requisito obrigatório. Nós iremos fazer esse procedimento junto à prefeitura, onde vai verificar as condições do imóvel para exercer a atividade da igreja. É integrado com a Receita Federal, é um pré-requisito, inclusive, que nós vamos ver lá na frente para solicitar o CNPJ. Antes isso não existia. Quando o cartório está integrado também à Rede Sim, que eu falei também no primeiro momento, lá no primeiro vídeo, ele também vai fazer a verificação do nome empresarial. Enfim, hoje a constituição da igreja, a constituição da pessoa jurídica, ela está toda integrada junto aos órgãos através de formulários. A quarta etapa é a elaboração dos documentos em si. Vocês já receberam previamente ali quando enviou as informações. Agora nós iremos fazer uma consultoria jurídica, entender um pouco melhor a necessidade, a realidade da igreja, a visão da igreja e elaborar os documentos. Quais são os documentos? Edital, requerimento, ata de constituição e estatuto social. São os documentos obrigatórios para constituir-se a igreja. E o destaque aqui é a assinatura do advogado. A medida provisória 2200
dígito 2, nos deu condições de assinarmos esses documentos digitalmente, como se fossem assinaturas manuscritas, equivalente à assinatura reconhecida por autenticidade em cartório. Enfim, nós vamos constituir esses documentos, elaborar esses documentos, vamos enviar aos pastores a vocês por e-mail, e vocês irão imprimir esses documentos e levar a registro junto ao cartório, que é a quinta etapa. Então, os documentos eles serão registrados no cartório. Quando o cartório é integrado à Receita, à Redsim, a Receita Federal, lá mesmo, na primeira etapa, na consulta de viabilidade, será feita a consulta do nome. Se não, como ainda está em processo de integração, de desenvolvimento, essa plataforma, não são todos os cartórios que ainda estão integrados, nós faremos a consulta através de formulário, por telefone, ou por e-mail, vai depender um pouco do cartório. A consulta do nome empresarial, do nome que você vai usar na igreja. Lá nós iremos registrar os documentos, edital, requerimento, ata de constituição e estatuto social. Qual o custo? O custo ele depende muito, varia de cidade, varia de estado. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos um custo em torno de R$300. Na Bahia, nós chegamos a pagar em torno de R$600. Em Florianópolis, Santa Catarina, nós chegamos a pagar em torno de R$900. Este custo, então, é um custo que vai ficar a cargo da igreja, tá? Nós não temos como colocar esse custo no nosso valor do serviço por ser um custo variável. Sexta etapa, a Receita Federal, que é a solicitação do CNPJ, que é integrado com a solicitação de viabilidade lá do início que eu falei anteriormente. O protocolo que é gerado lá, nós faremos uso aqui junto à Receita Federal e solicitaremos um CNPJ. Será nos dado um documento chamado DBE, documento básico de entrada de pessoa jurídica. Esse documento terá a firma reconhecida e nós iremos pegar os documentos que foram registrados no cartório, tirar uma cópia autenticada deles, tá? E fazer a verificação presencial ou por correio. Se tiver um órgão, um posto da Receita Federal próximo à sua cidade, você poderá ir presencialmente, se não, nós podemos também enviar por correio. Enfim, essas são as etapas sucintas do procedimento de abertura da igreja, do nosso serviço ao qual nós oferecemos. É a contratação, trazendo a segurança para vocês. É o envio dos documentos que nós vamos necessitar através dos formulários. É a viabilidade junto à prefeitura, onde vai verificar essas questões para o exercício da igreja. A elaboração dos documentos conforme a visão da igreja, conforme aí a necessidade da igreja. A assinatura do advogado, uma assinatura digital, onde os documentos serão enviados por e-mail. O registro no cartório, consulta do nome empresarial. E, por fim, a solicitação do CNPJ. O prazo dependerá um pouco do retorno dos órgãos, mas a gente pede em média 6 a 8 semanas. Alguns cartórios, eles de pronto, em torno de 2 semanas, eles nos dão retorno, outros demoram um pouco mais. Algumas cidades, o procedimento de viabilidade ele é mais rápido. Por exemplo, Rio de Janeiro, nós temos uma pré-viabilidade. Então, isso demanda um pouco mais de tempo nesse procedimento. Em Goiânia, por exemplo, eles estão entendendo que as igrejas não precisam passar por esse processo, então a verificação e o deferimento é bem rápido. Por isso a gente fala nesse prazo médio, de 6 ou 8 semanas. Nossa missão é blindar juridicamente o reino de Deus, entendemos essa necessidade e a Constituição com documentos bem elaborados, bem atualizados, é um passo grande e importante, né, nessa etapa. Rumo ao novo tempo, nós cremos no primeiro momento e acima de tudo na palavra de Deus, que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Portanto,
é necessário que se faça sim o registro da igreja, é necessário que se faça esse ato, é muito importante e tem um peso espiritual muito grande sobre a vida da igreja, sobre a vida do ministério como um todo. Queremos um crescimento qualitativo e quantitativo das igrejas após esse ato. E aqui eu quero mencionar que algo que temos visto em prática, algumas convenções elas têm fornecido às igrejas documentos de funcionamento. Nós vamos voltar aqui ao primeiro slide da natureza jurídica e eu coloquei aqui propositalmente para que vocês possam entender que a igreja é uma pessoa jurídica de direito e ela precisa passar pelos processos de constituição junto aos órgãos competentes e nenhuma outra empresa ou associação ou convenção tem o poder de legitimar a regularização e o funcionamento de uma igreja. Portanto, é um ato que nós temos observado e que não é legal, tá? Não sei se por boa fé, ou seja, desconhecimento, que seria boa fé, ou por realmente conhecimento, má fé, eles têm praticado esses atos com as igrejas, mas não é certo você receber de uma outra igreja, de uma convenção, qualquer tipo de documento que te dê legalização para funcionamento. As igrejas devem passar por todo esse processo e só então estarem constituídas, regularizadas e enfim, perante ao Senhor e perante ao homem, aos órgãos públicos. Este sou eu. Estamos juntos aí nessa caminhada em busca do fortalecimento e da blindagem espiritual e jurídica das igrejas. Quero agradecer aqui o seu tempo, a sua paciência. Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato conosco. Foi um vídeo onde a gente buscou apenas trazer um pouco sobre a forma de elaboração dos nosso trabalho, do nosso serviço. Faremos outros lives, outros vídeos com mais informações à medida que forem surgindo. Estejam inscritos aí nos nossos canais, na nossa lista de e-mail e receba periodicamente os nossos informativos.